Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma homenagem para o Dia dos Pais. Aqui nós temos o desenho. Não se assuste porque é bem fácil de fazer. Eu vou colocar diluente em toda a base. Olha, eu vou molhar aqui para fora. Primeiro nós vamos fazer aqui, ó, o fundo em volta dele. Eu coloquei aqui mais pro ladinho da toalha, porque do lado de cá eu gosto de escrever o nome da pessoa. Se você não tem diluente, pode colocar o clareador. Mas a água você não pode pôr, porque a água ela faz crescer e suja a beiradinha da toalha. Olha, aqui é um fundinho. Aqui é a perna dele. Não vou colocar na perna agora. Vou colocar aqui nessa outra parte. Aqui é uma água. Ele tá bebendo água. Aqui nessa parte vou colocar até em cima. Mais um pouquinho. Aqui. Tá vendo aqui? Esses riscos são umas plantas que tem na frente dele. Então, eu vou colocar até os riscos. Preenchi aqui o cantinho todo. Agora, eu mudei para um pincel número 6, que tem cerda comprida, que tá sujo, mas faz mal não, que eu vou pintar assim mesmo. Verde pântano no pratinho, tiro o excesso e eu vou começar. Olha, aqui eu tenho 2 riscos. Esses riscos são o limite aqui, ó, da vegetação para cima e da água para baixo. Você viu que aqui para fora tem os bigodes dele. Eu risquei só para você ter o risco ali, mas eu vou cobrir com verde pântano. Essa área aqui, ó, toda eu vou deixar escura, mas não assim. Percebe a diferença? Aqui eu tenho uma linha, aqui eu disfarcei essa linha. Olha, eu tô vendo ainda o risco ali, a ranhura do lápis. Coloquei aqui, ó, de forma triangular, bem escuro nesse cantinho. E agora eu vou limpando o pincel assim pra fora. Aqui vou subir com um pouquinho ainda do pântano. Ó, enquanto tinha diluente, eu trabalhei ali com pântano. Agora eu já vou pegar umas manchinhas de ocre aleatório. Ó, vou colocar assim só para dar uma quebrada na borda desse pântano. Olha, quero terminar assim. Não muito certinho, mas com pinceladas. Agora eu vou colocar o verde pântano aqui, ó. Temos 2 linhas. A linha de cima é a linha do fundo. Mesma coisa aqui. Quando chegar na cara dele, não termine com aquela linha rígida. Aqui também, ó, essa aqui é a perna dele. Aqui vai ficar escurinho. E aqui não vou fazer linha rígida. Amarelo ocre. Umas manchas. Agora eu vou fazer o lado de cá. Mesma coisa. Não se preocupe que você vai perder essas linhas, porque isso daí tem no risco e a gente vai colocar depois por cima. Vou chegar bem no canto. Esse canto aqui vai ficar bem escuro. Você viu que aqui, ó, termina o corpo dele. Aqui eu quero fazer
um escuro, mas não vou terminar com uma linha também. Aqui eu começo com o pântano de lá pra cá e venho terminando assim, ó, até esse risco que eu coloquei de referência, que é o risco da planta. Meio assim triangular aqui, ó. Também vou colocar algumas manchinhas com ocre, não tão fortes, aproveitando o diluente e o verde pântano. Você viu que aqui nós temos a primeira linha da água e aqui tem uma ranhura. Você vai fazer isso aqui, ó, com o pântano. Aqui vai ser o reflexo da perna. E pra cá, você pode até deixar assim, ó, alguns espaços brancos. Aqui vou terminar a linha inteira. Preservei aqui espaços. Aqui a gente tem o espaço da perna, que vai refletir na água. Depois a gente tem esse escuro. E a gente vai ter, do mesmo jeito que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Vou cobrir os bigodes dele também. Aqui também vai ficar assim, escuro, arranhadinho. Você viu que aqui também tem ranhura, ó, dos dois lados. Porque tem reflexo da cara dele dentro da água. Vou até passar uma pinceladinha aqui só para fazer um acabamento, ó, de baixo para cima. Do lado de cá é a mesma coisa. Só que aqui não traga direto. Venha sumindo. Bem pertinho aqui, ó. Perto desse vai ficar mais escuro. Perto desse já vai ficar mais claro, ó. Então, aqui pode ficar bem escuro. Quando você vem pra cá, você vai puxar o pincel só com aquela sujeirinha que tinha ali. Aqui eu posso até pôr um pouquinho assim, ó. Ó, coloquei um pra cá, pra cá, pra cá. Pronto. Agora, eu vou colocar de novo diluente em toda a área do tigre. Usando um pincel grande outra vez. Quando você tá passando diluente, não aperte o pincel, não esfregue o pincel. Trabalha assim, ó, bem de leve. Por isso que eu gosto de usar um pincel grande que tenha cerda, não aparado. Porque o aparado, ele arranha um pouco. E a gente precisa que fique bem de leve. Olha, não apagou nenhum risquinho. Agora eu vou mudar de pincel de novo. Pegar aquele pincel menor e eu vou fazer uma mistura. Eu vou colocar para fazer a cor do tigre. Ó, coloquei amarelo ocre aqui, umas 3 pinceladas e uma pontinha de rosa escuro. Não deu diferença quase nenhuma. Então, eu vou colocar uma pincelada de rosa escuro. A gente vai fazer uma cor. É um ocre um pouquinho mais avermelhado. Cuidado para o seu tigre não ficar cor de rosa. Ó, a minha cor aqui tá boa. O que que eu vou fazer? Eu vou preencher todo o tigre. Agora é hora de você usar de novo aquele pincel com cerda. Vou usar aquele pincel grande, macio, que eu usei para colocar o diluente. Ó, vou sujar ele aqui e eu vou passar essa cor por todo o tigre. Bem de leve. O que que vai acontecer? Todos os risquinhos vão aparecer. Aqui, ó, na cara dele também. Não pode esfregar, que se você esfregar, vai limpar o risco que tá embaixo.
Aí você vai ficar perdida e vai ter que riscar outra vez o tigre. Ó, não tô respeitando área nenhuma, embora o nariz aqui seja de outro tom. E aqui pertinho do olho, respeita ali a partezinha do olho ali, ó, as duas partes do olho. E aqui pra cima vem distribuindo essa tinta. Aqui você não deve também fazer aquela linha rígida. Você coloca a tinta e dá assim, ó, uma puxadinha pra fora. Você viu que eu preenchi a área e ficou assim, parece pelinho já. Aqui no cantinho, ó, você vem limpando o pincel até lá no final. Aqui você pode até fazer isso aqui, ó. Entra com um pouquinho desse tom da cor da pele do pelo do tigre pra cima ali do verde pântano. E agora eu vou colocar tinta aqui também. E aqui também. Pronto, essa parte. Se você olhar no teu risco, você vai ver que toda essa ranhura tem um lado. Tem uns que são assim, tem outros que são assim, pra cima. Tem do lado de cá, eles são assim. Aqui eles vêm fazendo esse movimento, ó. Tá? Então, você vai seguir esse lado, esse jeito de colocar o sépia, que é o que nós vamos fazer agora. Vou colocar uma pinceladinha aqui no pratinho, porque a gente vai usar muito pouco. Pincelzinho número 0, aparado. Pego um pouquinho só de tinta e vou começar aqui. Onde tem ranhura, eu vou fazer um batidinho de pincel. É uma batidinha mesmo, é esse movimento aqui, ó. Ó, você vai fazendo assim. Não se preocupe se sair um pouquinho fora. Se o seu ficar um pouquinho diferente, porque cada tigre tem uma pelagem diferente. Esse desenho é diferente. Então, não tem problema nenhum o seu ficar diferente do meu. Tem lugares que vai ficar assim, um pouquinho maior. Aqui na perna, eu vou pôr uma manchinha. Aqui, ó, essa parte aqui, vou fazer uma manchinha também na bordinha. Aqui embaixo, vou deixar um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui, ó, ficou uma linha reta. Vou pegar o sépia e vou dar uma passadinha de tinta em cima. Essa área aqui, ó, eu vou encher, fazer uma coisa bem escura aqui. O que você tem que prestar atenção é o lado que você vai fazer o risquinho. Essa área aqui é mais delicadinho, então eu só vou encostar o pincel mesmo. Aqui também, ó, é só uma encostadinha de pincel. É claro que se você estiver fazendo o tigre maior, num pano de prato, por exemplo, as manchas vão ficar maiores também. Aqui, ó, eu vou deixar escurinho. Aqui na boca dele também vou deixar escurinho. E aqui só vou batendo o pincel de leve. Essa parte aqui, ó, bem em cima do nariz, vou dar uma pincelada mais forte, uma esfumaçadinha. Aqui só um risquinho mesmo. Já vou fazer até aqui embaixo, ó, um contorninho. Tudo com esse pincel aqui.
esse lado de cá, aqui tem uma linha, ó, passei a tinta na linha, vou sujar pra cá, pra esquerda, uma mancha. Agora eu vou voltar aqui pra cima, essa parte aqui, das costas, contorno da borda, atrás da orelha, vai ficar bem escura, aqui ó, tem uma mancha maior. Depois vem só aquela manchinha atrás dessa orelha aqui também, ó, essa área aqui é escura. Depois você segue o ritmo das manchinhas. Bem no meio aqui, ó, eles basicamente se encontram. Ó. Se você ficar na dúvida nessa hora aqui, você pode olhar o teu risco. E você vai se guiar pelo risco. Aqui dentro da orelha, essa área aqui, ó, vai ficar escura. Depois aqui eu coloquei assim uma sombra, porque a gente vai puxar pelinhos aqui. E se ficar mais escuro, vai aparecer melhor. Aqui o contorno também. Essa área dos olhos eu vou voltar depois. Vou fazer aqui agora a orelha. Aqui só temos um risquinho, então eu vou colocando o pincel. Agora eu vou pegar o pincelzinho 0, filete, para fazer a área dos olhos, que é bem detalhadinha. Então a gente tem aqui, ó, a bolinha pequena, que eu já vou preencher com sépia, ela vai servir de referência. Em volta dela, a gente tem aquela segunda linha, olha, que vai fechar ali a parte do olho. Essa linha, ela vai juntar com essa sombra que a gente já colocou aqui. Aqui a gente tem 2 riscos, assim, faz um gordinho. Aqui também, ó. E depois a gente tem a ranhura, que aqui até não tem tanto problema ficar diferente. Não, aqui no final a gente tem uma mancha assim um pouquinho maior. Do lado de cá também, ó, uma mancha aqui. Depois que você fez isso aqui, você tem uma outra ranhura aqui, ó. E isso já finaliza aqui, ó, o risquinho ali. E essa ranhura se junta ali atrás. Eu vou pegar uma pinceladinha minúscula de rosa escuro e vou colocar aqui no nariz, essa parte. Ele já tá meio sujinho de ocre, então ele vai ficar rosado. Agora eu vou usar o marfim. Primeiro vou usar o marfim com esse pincelzinho número 0 aparado. Aí você vai me acompanhar. A gente vai vamos começar por aqui, na perna dele, né? Entre esses 2 riscos maiores aqui, eu vou colocar assim, ó, pinceladinha de marfim. Ó, eu vou dar uma iluminada. Posso até colocar no pratinho e pegando de pouquinho. Essa parte aqui, ó, tem mais. Aqui também a gente põe um pouquinho. Não coloque esse marfim em cima do sépia. Você vai colocar ele no espaço vago. Aqui na perna eu vou colocar um pouquinho, umas manchinhas.
Aqui, essa área maior aqui também, aqui no meio mais largo, à medida que vai subindo, vai sumindo. Depois aqui nessa daqui também. Vai sumindo, aqui fica maior. Aqui, ó, entre essas partezinhas ali de onde vão sair os bigodes, pertinho da boca, que vai ficar bem clarinho, dos dois lados. Aqui nessa área, em cima do olho, que, ó, vai ter uma manchinha mais clara. Aqui dentro desse espaço. Aqui um pouquinho. E aqui embaixo do olho. Do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Aqui tem uma. Aqui tem mais uma. Embaixo do olho. Aqui vai um pouquinho. Nós finalizamos aqui com o sépia, só que aqui, ó, pra fora ainda tem essa última camada clara aqui, ó, porque ele tá meio de perfil, então vai ficar aqui uma manchinha clara. Essa partezinha aqui da orelha, ó. Um pouquinho. Aqui, ó, no gordinho, esse gordinho aqui também um pouquinho. E agora a gente vai trabalhar com pincel zero. Eu vou começar aqui pela orelha. Aqui a gente tem alguns pelinhos. Aqui também. Depois aqui no meio, a gente tem uns pelos assim, ó, maiores. Aqui a gente tem alguns também. Que inclusive saem aqui pra fora, ó. Não pode ficar muito forte aqui, onde você bate o pincel. Às vezes você bate o pincel, fica gordo. Então você puxa pra cá um pouquinho, bateu o pincel pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Que daí fica fino pro lado de lá e fino pro lado de cá. Por mais uns aqui. Essa partezinha aqui também tem que finalizar aqui, ó, com pelinhos. Só até aqui. Aqui também tem uma partezinha clarinha, em cima do olho. E a mesma coisa pro lado de lá. Se você olhar no teu desenho, você vai ver aqui essa parte. Tô com o pincel aqui, só com um pouquinho de marfim. Eu vou pegar um pouquinho do ocre e vou fazer essa linha do olho aqui, ó. Dos dois lados. Eu vou pegar uma pincelada de marfim, uma pincelada de ocre. Vou dar uma misturada, eu clareei um pouquinho o ocre. Vou fazer uns pelinhos aqui. Vou fazer uns pelinhos aqui. E agora, sem lavar o pincel, mas com o marfim, aqui onde a gente colocou essas pinceladinhas de marfim, eu vou fazer pelinhos pra fora com o pincel zero. Ó, o pelinho só vai pra cima do escuro. Sempre uma camada tá por cima da outra. Então, a gente faz o pelinho saindo aquele pouquinho de luz que a gente colocou com o marfim. Aí, você sai dali com o marfim puxando pra cima do sépia. De vez em quando dá uma batidinha na tinta
porque ela se renova ali em cima. Essa área aqui também, ó, vou fazer pelinhos. Por aqui, assim, eu já vou sumindo com eles. Sumindo com essa área muito clara. Aqui também eu tenho uma camada de pelinhos, só que já não é tão grande. Nesse espaço aqui, tem um... Ó, aqui termina a boca. Nesse espaço aqui, eu tenho uma porção de pelinhos, assim, ó. Aqui vou acentuar um pouquinho, claro. Pro lado de cá, aqui, 1, 2, 3. Agora, eu vou pegar o pincel 0 e a tinta preta. Eu vou começar aqui, ó, dentro do olho, que eu já fiz com sépia. Eu vou realçar aquela parte com preto. Essa partezinha aqui de cima do olho. E essa parte que sai aqui pra fora, ó, manchinha. Aqui bem no meio, é pouquíssima tinta, você não precisa cobrir o sépia. O preto vai aparecer e vai ficar ainda uma sujeirinha do sépia aparecendo. Olha, eu vou realçar um pouquinho o preto aqui, aqui na boca dele, no contorno de baixo, aqui, ó, no final. Uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui. Essa área aqui, ó, que desce do olho, só a linha. Não precisa fazer pelinhos. Essa área aqui do contorno. Eu vou reforçar os meus aqui, depois você olha e me acompanha. Aqui tem um branquinho pra baixo também, que eu não coloquei, ó, aqui faz assim e assim. Aqui pode fechar com um pontinho ali, ó. E depois, bem, essa parte aqui também se encontra aqui, ó. Nesse lado de cá, não. Mas aqui, a gente tem essa manchinha clara e essa linha aqui se encontra aqui. Tem um pontinho no preto, o brilho do olho. E nessa parte ocre do olho, aqui, ó, desse lado tem um brilho. Do lado direito. Se acontecer de parecer assim, olha, esse olho aqui, o branco entrou muito, eu volto com um pouquinho do preto para abrir ali um pouquinho mais o olho. Tá? Você pode arrumar. Agora, o tigre tá pronto. Nós vamos colocar vegetação, uma vegetação que tem aqui, ó. Aqui nesse cantinho, eu vou colocar com pincel 0 uns 2, 3, 4 galinhos com verde musgo e depois vou passar por cima, tem que lavar o pincel, né? O verde maçã, que eu quero que dê um brilho. Ó, só esse pouquinho ali. Aqui, ó, você viu que eu coloquei umas linhas de azul caribe? Exatamente onde tem esse branquinho ali, que a gente deixou, você pode colocar uma linha de azul caribe. Sem se preocupar em misturar um pouquinho, não tem problema de passar o pincel 2 vezes.
Pode fazer até o final. Pronto, ó, coloquei no meu. Esta área aqui de reflexo do tigre, eu vou pegar uma pinceladinha de sépia e vou escurecer aqui pelo meio, assim, ó, vai fazendo umas linhazinhas sem cobrir o ocre, tá? Aqui onde tem a perna dele também, ó, vou fazer aqui do ladinho. Aqui até a gente já fez. Vou colocar um pouquinho de sujeirinha aqui bem no meio. Aqui ainda tem uns pontinhos de luz, que é aquele clarinho ali que tá refletindo. Bem pouquinho e bem aleatório. Aqui também a gente pode até colocar um pouquinho. Esses claros ali, ó, eles podem refletir aqui. Não coloque aquela linha muito certinha. É preferível você dar batidinhas de pincel. Nesse canto aqui, partindo dessa linha na altura da perna, eu vou fazer com o verde musgo uns galhos bem compridos que cruzam aqui, sobem em cima dele. Embaixo pode ficar assim, ó, bem cheinho. Vou crescer aqui. Ó, carregue bem o pincel de tinta, apoie tua mão e puxe. Vou cruzar aqui alguns. Esses você pode trazer até aqui. Lembra do risco? A gente colocou a sombra onde terminavam ali os riscos. Essa parte aqui de cima pode ter bastante. Então, aqui embaixo tem que ter bastante também. Mas que continue aparecendo ali aquelas linhas horizontais de azul. Vou colocar do lado de cá também uns 2 ou 3 aqui, só para não ficar sem nada. Vou colocar uns 2 assim, ó, de ocre. Foi 3. Aqui vou colocar alguns também. São alguns queimados. Enquanto seca um pouco essas cores aqui, eu vou colocar alguns bigodes. O bigode vai sair dessa ponta e você tem que colocar ele bem fininho. Essa é a única preocupação do bigode. Quando você vai fazer pra cá, é mais difícil. Então, você pode dar uma girada na sua toalhinha. Olha, se você colocar nessa posição, vai ficar mais fácil para fazer o bigode para esse lado. Lembra que aqui ele é menor, depois à medida que vai subindo aqui, ó, ele pode ficar um pouco maior. E ele sai, alguns saem, eles saem dessas linhas aqui, ó. Uns pequenininhos aqui e pronto de bigode. Com o 0, eu vou colocar aqui, ó, o reflexo. Com verde musgo, um pouco. Com amarelo ocre, um pouco. Ah, só onde tem, tá? Iluminei um pouco com verde maçã, mas o resultado não ficou o que eu queria. Então, eu vou usar um pouquinho do pistache. Acho que vai aparecer um pouquinho mais.
principalmente onde eu quero que um cruze, que fiquem cruzados aqui, olha, o matinho. Vou diluir aqui, ó, com uma gotinha de água, o verde pistache, porque o meu verde tá muito duro. Se o seu tiver bem molinho, não precisa diluir, tá? Vai trabalhar com 0, assim fica mais fácil. Ó, daí eu posso carregar e colocar a tinta. Principalmente aqui, ó, nessa área onde tá bem escuro, é preciso dar uma iluminada, uma boa iluminada. Ele vai aparecer um pouquinho mais. E não precisa ficar seguindo aquele risquinho que você colocou. Pode passar um por cima, onde você não pôs, não tem problema. Aqui é para ficar bastante matinho. Agora eu vou finalizar com azul celeste, com algumas linhas, com o pincel 0, aqui, ó, entre a parte de cima e a parte reflexo. Umas, 2, 3. Se você perceber que a sua linha ficou meio torta, você faz uma outra paralela, engrossando um pouquinho, puxando. Porque essas linhas, elas precisam ficar bem certinhas na horizontal. Acho que chega de enfeitar. Agora você pode puxar um pouquinho isso daqui pra cá e escreve aqui o nome do teu pai. Eu acho que ele vai gostar. Espero que tenham gostado. Esse trabalho você pode reproduzir também num pano de prato, se quiser, só ampliar bem grandão. E você encontra esse risco disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!